Você ouve a partir de agora Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. Olá, eu sou Regiele Kronbauer, sou membro da JCI Chapecó e hoje vou conduzir o 10º Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. No episódio de hoje, vamos abordar sobre o protagonismo feminino no mundo dos negócios. E para compor a nossa conversa, contamos com a presença das ilustres mulheres maravilhosas aqui, minhas amigas, Iselda, Cássia e Rúbia. Sejam muito bem-vindas ao podcast da JCI Chapecó, Cast Chape. Elas vão estar compartilhando suas expertises no mundo do empreendedorismo e também como elas apoiam o desenvolvimento das mulheres. Aqui eu convido elas também a já estarem se apresentando e também a compartilhar um pouquinho da sua trajetória brevemente, contando de como que elas chegaram até, de quando começaram a empreender até os dias de hoje. Pode começar por vocês, Zelda. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas em especial, nessa tarde em que nos reunimos para falar de algo que nos acompanha. Somos nós mesmos, não é? Então, eu empreendi há pouco tempo, mas de uma forma um pouco diferente. Eu me construí dentro do universo feminino desde muito cedo. Então, faz algum tempo que eu trabalho com as mulheres, não só no sentido de elas poderem atuar nos seus espaços, em que elas têm esta transição, mas também delas poderem atuar nos seus próprios espaços, né? Porque a mulher, ela tem essa questão do empreendedorismo, que é nosso primeiro ambiente, é a nossa casa. E a partir daí a gente aprende a organizar, a gente aprende a questão do tempo, a questão de prioridade, de urgências, e o que é que nós temos que fazer para poder dar conta das nossas situações e de todas as situações que se apresentam. Então, a mulher, ela já aprende muito cedo a liderar. E aí, a partir disso, então, trabalhando com todas essas competências e habilidades, então, nós seguimos nesse desenvolvimento. Hoje, eu trabalho com o Instituto Iselda Pereira, aonde ele trabalha com desenvolvimento de competências pessoais e também profissionais, na questão de formação, mentoria e também dessa descoberta pessoal. Muito obrigada, Iselda. Cássia, compartilhe conosco, então, como é a tua trajetória no empreender. Olá, boa tarde a todas, é um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas, estar aqui com duas mentoradas, né, é muito gratificante. A minha trajetória com empreender, ela inicia há muito tempo, a percepção ela se dá ao longo da trajetória, quando eu percebo que houve um exercício de liderança da minha própria vida. Eu, por exemplo, fiz 2 transições de carreira, ao longo da minha trajetória e comecei a atuar com 11 anos de idade, a minha atuação profissional. E já era uma busca naquela época era uma busca por sobrevivência e depois acabou se tornando uma referência. Então o empreender ele se dá agora nos 3 últimos anos e foi um grande desafio, uma tentativa há muitos anos atrás, que eu vou contar depois, né? E ela se deu por uma busca pessoal muito grande, uma busca por conhecimento, que era a perspectiva de que havia uma forma de construir uma outra perspectiva profissional. Então, esta sempre foi algo que moveu a sede de conhecimento até um determinado estágio da vida e perceber que a busca do conhecimento era de autoconhecimento, era um encontro de mim mesmo. E isso acabou sendo a base do trabalho que eu realizo hoje, que é exatamente no campo coincidentemente, também da Iselda, né, de formação, de mentorias, de muitas profissionais liberais que se tornaram empreendedoras, que se tornaram empresárias do seu próprio negócio e hoje buscam não perder a sua essência dentro do empreender. Então, é um pouco essa perspectiva, né, de encontro da essência, quem eu sou e aonde está a meu melhor servir naquilo que eu faço. Ótimo, excelente fala, Cássia, obrigada.
Agora, Rúbia, compartilhe você também como que foi a tua trajetória no empreender e no liderar também. Boa tarde a todos. Que honra estar nessa mesa com mulheres incríveis, né? As quais eu admiro. Então, muito, muito honrada em estar aqui, Regi. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Assim, muito parecido com a história da Cássia, o meu empreender também começou muito cedo, né? Eu comecei com 12 anos, né? Não no empreender, vamos dizer assim, literal, mas sim de ter que ter responsabilidades muito cedo. E por muitos anos, eu trabalhei por 25, quase 26 anos dentro da iniciativa privada, mas sempre na área de pessoas, na área de desenvolvimento, na área de ajudar outras pessoas também a se desenvolver. Então, a área de gestão de pessoas sempre fez parte da minha vida. E também uma sede muito grande por conhecimento. Então, busquei inúmeras formações. E que bom essa mesa aqui, todas nós temos uma formação em comum, que é a formação sistêmica, né? De constelação sistêmica. Então, fui buscando muitas outras formações e também era uma busca minha. Parecia que sempre faltava algo. E, de fato, faltava. Faltava era realmente eu assumir as rédeas da minha vida e da minha história. E aí, há 5 anos atrás, 4 para 5 anos atrás, de fato, eu resolvi empreender. Abri a minha empresa de desenvolvimento e capacitações. Hoje eu trabalho com mentorias, trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas dentro de empresas e sou instrutora credenciada ao Instituto Enneagrama do Brasil. O Enneagrama foi o que me abriu a mente para realmente ter a coragem de empreender e entender quais eram os meus medos e quais eram as emoções que me travavam e quais as que me potencializavam. A partir do autoconhecimento e principalmente que o Enneagrama me trouxe, eu consegui realmente tirar algumas travas da minha vida e realmente atender o desejo do meu coração, que era poder ajudar a transformar outras pessoas, ajudar a transformar outras vidas. E sim, trabalhar com mulheres hoje é algo que me deixa muito feliz, porque uma vez eu ouvi uma frase que dizia, né, na sua maior dor está a sua maior virtude. Sim, hoje eu ajudo outras mulheres que também estavam ou na mesma situação que eu, ou estão na mesma situação que eu, de muita insegurança, de falta de coragem, né, de entender que sempre está faltando algo, eu preciso buscar mais, e assim entenderem e a terem coragem para assumir as rédeas da sua própria história, da sua própria vida e se empoderar disso. Então, hoje é isso que eu faço. Que lindo, lindo, Rúbia. Eu fico muito feliz quando me encontro, né, com a Rúbia, Cássia e Zelda, em que elas acabam inspirando e encorajando também mulheres a assumir o seu posto, também a liderar os seus negócios e a empreender. Vocês são mulheres, sim, que inspiram e muito obrigada pelo servir de vocês. E Zelda, na questão, quando você também, nas técnicas e ferramentas que você apoia ali também, pessoas, claro, aqui a gente está especificando mais voltado para o público feminino também, mas como que é essa questão de abordar a questão da espiritualidade, o autoconhecimento, inteligência emocional, e também para que isso impacte também nas concepções e na atuação da mulher, dela assumir o seu posto, né, da liderança, e também para ela assumir os seus espaços, para ela conquistar também, né, o seu lugar. Então, historicamente, o que acontece com a mulher, né? Com o advento da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial e também dos outros movimentos, os homens foram retirados do seio das casas. E a mulher ela ficou obrigada a dar conta deste espaço, mas também ela foi obrigada a dar conta da questão financeira, da produção dessas riquezas para a manutenção dessas famílias. Então veja que o empreendedorismo feminino, vamos partir da década passada, do século passado, não olhando muito lá atrás, porque senão aí nosso podcast ia ser, né, uma aula cast talvez, então que a gente possa olhar, né, para isso. E a mulher entra então no cenário econômico, no cenário produtivo,
por uma viés um pouco torta, sem ela se enxergar, né, nessa função. Então, por meio de um contexto social todo dado, ela se vê obrigada a empreender. E empreender primeiro de dentro, porque antes ela que era protegida, ela passa a ter que proteger o seu clã. Então, nesse funcionamento, ela precisa olhar para os processos produtivos com um novo olhar. E aí ela precisa se reinventar. E aí vem um grande questionamento: quem eu sou agora nesse novo contexto? E isso é algo que nós trazemos. Então, sistemicamente olhando, nós trazemos isso. E dependendo qual é o resultado do Enneagrama, então piorou o negócio, né? Dependendo de qual é a minha, né, classificação dentro do Enneagrama, então você também tem essas características para serem olhadas. Qual é o primeiro passo? É o autoconhecimento. Quando a gente se permite olhar para si, quando eu olho para mim, quem é a Iselda na fila do pão hoje, né? Quem é a Iselda nessa mesa? Quem é a Iselda nos seus espaços de atuação? Por que é que hoje algumas mulheres olham para mim, assim como olham para você, assim como olham para Cássia, assim como olham para Rum, assim como olham para tal? Quem são essas mulheres que olham para nós e olham com aquele brilho no olhar que diz: meu Deus, eu quero ser como você. Porque no imaginário coletivo, isso perpassa por um caminho que daqui a pouco está pontual agora. Mas ele não é pontual de agora. Então, o autoconhecimento, ele perpassa para quê? Para eu poder olhar. E poder olhar para quê? Para qual é o meu talento? Que talento é esse? E esse talento, ele não é inato, não é alguma coisa que eu nasci com isso, não é um Beethoven, né? Não é uma Frida Kahlo. Não, é algo que eu tenho facilidade, que eu gosto de fazer. Eu vou atrás dessas ferramentas, eu faço e eu entrego esse meu melhor, porque me satisfaz para o mundo. E aí eu consigo ter a satisfação, eu consigo ter essa êxtase da vida e eu consigo me ver apaixonada. E não é fora. Apaixonada por essa mulher que agora eu me percebo. Então, quando eu olho para o autoconhecimento, quando eu olho para a espiritualidade, qual é a importância da espiritualidade nesse nosso empreender? Ele é toda. Por algo maior. Eu gosto muito da expressão por algo maior, que veio junto com a sistêmica. Por algo maior, nós estamos onde estamos. Por algo maior, nós fazemos o que fazemos. Por algo maior, o mundo ao nosso redor tem o reflexo que a gente tem. Então, qual é o seu algo maior? Para mim, algo maior pode ser algo diferente do que é para vocês. Porque se a gente for falar Deus, nossa, daqui a pouco, dependendo da linha filosófica, tem um encaminhamento. Mas se eu falar por algo maior é algo maior, não importa o que seja. Então a gente olha para tudo isso. E as ferramentas da inteligência emocional nos dão esta credencial. Qual é a máxima que nós temos para nós? Onde há mulher, há magia. Mas onde é homem também é magia. Só que eles não sabem ainda. Nós sabemos. Esse é o nosso grande potencial. Nós sabemos. E nós fazemos acontecer. Nós precisamos dos homens para gerar a vida, mas somos nós que nutrimos. Somos nós que somos o portal para que essa nova vida chegue e esteja aqui. Por isso que, por vezes, muitos homens, outras mulheres, inclusive, e aí vem a questão do empoderamento, olham para nós com um olhar um pouco desconfiado. O que será que a Cássia tem de diferente? Eu vejo, a hora que eu olho para ela, eu sei que tem alguma coisa e não sei dizer o que é. É a magia feminina, dessa sacralidade. Lindo, que lindo. E a Cássia, né, ela trabalha com a parte sobre a identidade feminina e também quem é essa mulher líder, empreendedora? Compartilha conosco, Cássia. Essa mulher líder empreendedora, ela vem desse exemplo que a Iselda muito bem trouxe anteriormente, né? E que está conectado com aquela perspectiva, né? 11 anos de idade eu preciso dar conta de uma casa, né? Então eu aprendi a fazer gestão de recurso,
gestão do tempo, né? Gestão de conflitos, gestão de resultados, né? É uma série de coisas. Se desenvolver e criar perspectivas, né? Gestão de relacionamento, uma série de coisas. Então, eu acredito que essa é a primeira fala que não é dita para as mulheres. Nós já lideramos dentro dos nossos espaços. Entende? As negociações com os filhos, com o marido, com um funcionário. Então, por que não nos contam isso? Porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, isso já está em nós. Mas aí o que acontece neste espírito do tempo, vamos dizer agora, neste momento atual? Zelda fez um recorte de como a gente chega. Vamos pegar por referência só a geração anterior de nossas mães, né? Elas, um curto espaço de tempo, talvez de menos de 100 anos. As mulheres tinham muitos filhos, muitas mulheres mais velhas tomaram conta da família exatamente por esta exigência que a Iselda coloca de que a mulher de nutriz, ela passou a ter a necessidade de prover na ausência do masculino. E aqui começa uma questão de polarização do que é o masculino e feminino. Não é o que é o macho, o que é a fêmea. Não é uma questão sexual. É uma questão de necessidade de energia e de postura. Então, da geração das nossas mães para as gerações agora, por exemplo, juntando meus pais, eles tiveram entre ambos 15 irmãos. Nossa geração, nós temos, por exemplo, dos nossos irmãos, nós somos em 4 filhos. E pode ser que os nossos filhos nem queiram filhos. Isso está muito visível na sociedade. Então, veja que isso impactua fortemente em todo o contexto. Então, voltando para a questão da polaridade. Se a mulher teve essa exigência de ter uma postura de sair da nutriz, sair, porém não sair, porque ela continua gerando vidas. Mas hoje ela está fazendo uma escolha, talvez, de não ter mais filhos. É possível. Então, quando você fala, né, a liberdade de tomar decisões, talvez não seja tão livre assim. E a busca das mulheres hoje está sendo em ter leveza. Qual é a prova disso, Cássia? Qual é a prova social? Vamos pegar essa perspectiva de que tanto se fala, inclusive no campo midiático. Quando as mulheres decidem empreender, no país tem uma característica comprovada por pesquisas, o Sebrae é muito forte nessa área, ele coloca assim, tanto homens quanto mulheres, o motivo que leva as pessoas a empreender no país é por necessidade. Perdi o emprego, ou aquele trabalho não está legal, eu quero ser minha própria, né, não ter chefe, ou o meu esposo, ele tem um trabalho, mas isso já não é suficiente para suprir as necessidades que a família tem, mas existem outras 2 questões que são muito importantes, de mulheres que resolveram empreender para ter uma proximidade maior com seus filhos. Então, elas não estão mais no meio corporativo e elas se tornam líderes do seu próprio negócio. E o outro motivo é por uma questão de identidade. Eu quero ser uma mulher empreendedora. E que ainda tem uma zica aqui uma zica que eu fico observando, né? Por que quando as mulheres vão se apresentar, elas dizem assim, eu sou uma empreendedora. E o homem vai lá e diz, eu sou um empresário. E, na verdade, nós também somos empresárias. Então, aqui a gente tem uma carga cultural ainda de que há uma diferenciação aqui, né? Então, qual é a prova disso? Muitas mulheres procuram, e isso se identifica muito comigo. Não, profissional, porque eu preciso sobreviver, porque eu preciso estudar, fazer curso de administração, uma graduação, outra graduação, um MBA. Aí eu brinco, né? Tá, né? Mestrado. Meu mestrado tem 20 anos. Se chama Luiz Gustavo. O doutorado se chama Ana Rosa. E o pós-doc, que seria o 3º filho, foi suspenso. Quer dizer, nós não deixamos de nutrir. Nós acumulamos. Isso mesmo, nós acumulamos. Nós agregamos isso tudo na nossa vida. E isso foi natural. Por quê? Porque era uma exigência contextual. Era ou, 2 escolhas. Isso. Ou é isso, ou é isso. E aí hoje a gente percebe que, por exemplo,
hoje, para mim, isso está muito perceptível e muito forte, até pelos movimentos que vem fazendo parte do trabalho com mulheres, que é isso. Mulheres muito fortes, como elas estão transmitindo isso para os filhos? Não é a culpa da mulher? Não estamos falando de culpabilidade. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher neste contexto? Há mulheres fortes, homens fracos? Homens fracos, homens fortes, mulheres fracas? Não é uma questão de fraqueza. É como nós estamos harmonizando, equilibrando esses papéis, como a gente muito bem vê dentro do contexto do que é o sistêmico. O que nós trouxemos na nossa carga hereditária? Nós trazemos coisas biologicamente de dentro da nossa vovó, porque a mamãe já nasce com os óvulos lá da vovó. Os nossos filhos, eles já estão nos óvulos da nossa mãe. Diferente, né, vamos dizer assim, dos espermatozoides. Então, aqui tem, vamos dizer, um deleite muito grande de assuntos pela frente. Então, essas questões, crises, burnouts, questões emocionais, que a Rúbia vai abordar muito bem, dessa questão. Por que a busca da inteligência emocional? Porque eu preciso lidar com as nossas emoções, que está muito longe de controlar emoções, né? E aí a Rúbia, né, brilhantemente é a área que a Rúbia trabalha, né? Isso, a Rúbia, ela, como mentora e instrutora do Enneagrama, ela trabalha também, dá um plus com a parte das emoções, dos estudos das emoções. E ela também, sei que tem uma palavra que também é bem provocativa, que é sobre o empoderamento feminino. Rúbia, se você puder compartilhar um pouco conosco. Claro que sim. Dentro do Enneagrama, a gente trabalha todo esse contexto, né? Tem muito das falas que a Iselda trouxe e muito das falas que a Cássia trouxe, porque o Enneagrama não vai falar só da personalidade. Se fosse falar só de personalidade, ele ficaria muito superficial, muito raso. E por isso também a busca pelo sistêmico para entender toda a origem. Então, o Enneagrama também ele vai aprofundar na questão sistêmica, justamente para entender de onde é a origem das nossas emoções. E aí, de novo, vem o contexto que a Iselda muito bem contextualizou de como nós mulheres, né, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos que entender o nosso papel e de diferentes formas. Então, dentro dessa perspectiva de entender de diferentes formas, as emoções entraram nesse contexto. Só que quando a gente fala, como a Cássia trouxe, controlar as emoções, todo mundo diz, não, mas eu me controlo. Não, mas eu consigo controlar. Eu estou morrendo de raiva da pessoa, mas eu não demonstro. A pessoa olha para mim, eu estou pleno. Isso é controle, né? E controlar as emoções, vai chegar um momento que a gente perde o controle. Normalmente, a gente vai perder o controle com as pessoas mais próximas. E com aquelas que a gente, né, fala de boca cheia, dizendo que são as pessoas que a gente mais ama, que acabam realmente tendo que assumir esse papel. E aí, quando a gente fala de conhecer e de autoconhecimento, o Enneagrama traz um olhar sobre 9 perspectivas dentro de uma realidade de conhecer as nossas emoções. Mas nesse contexto todo aí, nós não aprendemos nem a dar nome para as emoções. E aqui não tem nada errado, e longe da gente julgar pai e mãe porque não nos ensinaram isso. Não, eles fizeram o melhor que podiam dentro das condições que tinham. Mas o que eu mais vejo são pessoas, mulheres, jovens, que chegam até as minhas turmas e não conseguem dar nome a nenhuma emoção. E por quê? Porque a gente não aprendeu isso na nossa infância. Então, agora a gente precisa entrar nesse contexto para entender. Da onde vêm as nossas feridas emocionais, da onde as emoções vão impactar o nosso comportamento. E aí, sim, dentro dos 9 perfis do Enneagrama, a gente vai entender que tem uma emoção a qual nós somos viciados nela. Todas as nossas decisões, os nossos movimentos são em função desta emoção. E aí que vem as nossas travas. Aí que vem as nossas questões de, muitas vezes, como a Iselda trouxe, né? Dependendo do perfil, elas não nos ajudam muito. Elas nos travam mais do que nos ajudam. Então, entender e ter autoconhecimento dentro desse cenário feminino e de buscar empreender
foi o que realmente fez a virada de chave. Quando eu entendo aquilo que me trava e eu consigo olhar para isso. Se eu não tiver autoconhecimento para entender aquilo que me puxa para trás e que não me deixa caminhar, eu não consigo sair desse cenário. E aí a Regi está provocando, né, a questão do empoderamento. Vamos entrar no empoderamento feminino. Um tema bem, bem polêmico, interessante para ser abordado aqui, né? O empoderamento, na minha modesta opinião, tá? Eu vou falar do que eu penso e eu quero a contribuição das mulheres incríveis aqui que estão na mesa, porque para mim, empoderamento, ele foi nos vendido como algo que não é exatamente o que muitas têm um entendimento. O meu entendimento de empoderamento é essa mulher que realmente se conhece, é essa mulher que tem um autocuidado, é essa mulher que sim, respeita suas vontades, que sim, empreende, que sim, cuida dos filhos, que sim, também cuida da casa e do marido, e não tem nada de errado com isso. Que sabe dizer não. Que sabe dizer não e que entende o seu papel. Isso é uma mulher empoderada na minha visão. A questão toda é que empoderamento foi vendido como algo que, principalmente assim, para mim me foi vendido essa imagem e hoje eu trabalho para desconstruir isso com as mulheres, né? Que empoderamento é você não precisar de homem para nada. E aí eu conversava com uma amiga no final de semana e ela me disse assim, porque eu assim, e aí a gente usa inclusive umas frases que são machistas, né? Ou feministas, como queiram chamar, mas assim... eu falei que na minha vida, eu nunca vou depender de homem pra nada. Esse é o ponto, sabe, Regi? Que eu acredito que a gente precisa olhar com mais cuidado. Entender que sim, o homem tem o seu papel, ele tem o seu valor, e a gente não precisa querer se igualar a ele. E o fato de você depender financeiramente, se você depende, isso não te faz uma mulher não empoderada porque você depende do teu esposo para algumas despesas financeiras. Entender que esse movimento do aceitar também é justamente o que te faz uma mulher empoderada. De você entender que sim, existe o masculino e o feminino, e a Cássia trouxe muito bem essa questão da polaridade, e foi algo que eu trabalhei durante muito tempo, justamente de entender, porque eu estava muito na energia masculina, né? Sabemos bem, né? Sabemos bem. Lembro muito bem. Então, assim, estava muito na energia masculina. Mas isso era o que me venderam do empoderamento. Por isso, hoje, eu trabalho muito para desconstruir essa imagem. Empoderamento não é você não depender, não é você querer decidir tudo, não é você se orgulhar de dizer, lá em casa, tudo eu que faço. Lá em casa, eu que decido tudo, né? Porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque se eu... Isso, então, eu falo com muita propriedade. Eu gosto de usar uma frase, né? Que não me entendam mal, por favor, coloquem, né, os filtros, de dizer que, graças a Deus, o mundo é machista. Porque se fosse feminista, nós tínhamos acabado com os homens. É verdade. Porque, e agora eu justifico, então, essa minha fala. Porque nós, de certa forma, nós tivemos que aprender a viver sem esta proteção, nós tivemos que aprender desta forma que nós acreditamos que o empoderamento era essa super mulher. Exatamente. A mulher que dá conta de tudo, a mulher que inclusive dá conta do seu próprio emocional. Quando isso não é uma inverdade. Nós, né, vamos olhar para nós, não nós nesse contexto agora, e também é importante para a gente poder olhar para nós o quanto a gente conseguiu evoluir nessa questão. Exatamente. Quanto a gente conseguiu olhar para os nossos filhos homens e dar a eles o seu espaço. Porque não tem a ver só com o homem companheiro, só com o homem pai. Não, tem a ver com os homens nossos descendentes. Então, de poder devolver a eles uma dignidade que é deles. Exatamente. Né? Se nós formos olhar agora essa guerra horrorosa que está acontecendo, né? Quem é que está assumindo tudo isso no mercado produtivo? São as mulheres, porque os homens estão no fronte de batalha. Então, tudo isso faz com que a mulher olhe para si nesse momento e consiga dizer, ok, eu posso ter leveza. Ontem, no movimento, então, nesse círculo de mulheres que nós tínhamos, que é uma mentoria que é dada especificamente para mulheres, não só para mulheres de todas as idades, tanto que nós tínhamos uma senhora lá de 80 anos, e também tínhamos duas meninas, uma de 6 e a outra de 11 anos.
e todas, nós, né, neste movimento. De poder olhar e dizer, que bom que eu consigo hoje olhar para tudo isso e dizer, eu posso fazer diferente. Eu tenho esta permissão de fazer diferente. Né? É bem provável que, à exceção da Regi, mas que nós crescemos ouvindo dizer, vocês têm que pagar as suas peças íntimas. Sim, não só isso, né? Você tem que estudar, você tem que ser uma pessoa independente para não precisar depender de ninguém. Frases como os homens não prestam. Sim. Né? Os homens são todos igual. iguais. Os homens e as mulheres, então, não é? Eu acho que pegar um gancho bem interessante aqui, estava me lembrando da Mulher Maravilha. Uhum. Eu, assim, não vou usar um palavrão, mas eu vou fazer um trocadilho aqui. Para mim, empoderamento, troca o P pelo F. Porque é querer construir um poder como se assim... E ele é compreendido de várias formas. Então, se a gente vai ver ao longo do tempo, as palavras vão sendo substituídas, mas com o mesmo significado. Por exemplo, que era um paradigma, hoje é uma crença, que é o que vocês estão trazendo. O que eu acredito em relação a casamento, a masculino, a feminino, a profissão, a sucesso. Então, isso faz parte da base das decisões que a gente vai tomar no decorrer da vida. Como fica a nossa autoimagem? Vamos falar de identidade. Aonde eu me entendo de novo como mulher? Afinal de contas, espera aí, o que eu devo fazer? Eu devo estar lá, né, de avental, dentro de casa, correndo atrás dos filhos, de salto alto, sempre bonita, bem arrumada, unha. Peraí, né? Quer dizer, aonde eu tô? E é isso. As mulheres estão ávidas e talvez os homens também estejam ávidos por saber aonde é o meu lugar. Tanto que nas constelações é uma coisa que vem com muita frequência. Aonde é o meu lugar na família? Se eu estou querendo salvar os meus pais ou entregar a eles o que eles não tinham ou atender uma expectativa que eles tinham ao meu respeito. Vamos para a Mulher Maravilha? O que é que ela usa como defesa? Um laço mágico e ela tem as suas pulseiras. Um escudo. As pulseiras e um escudo. Ok? Essa é a armadura que nós precisamos construir ao longo da nossa trajetória para dar conta disso, né? Olha, vou parafrasear aqui a Sheila Ortiz. Como ser uma mulher de seda, leve e fluida, se o mundo exige que nós sejamos de aço? Vamos largar essas pulseiras e esse escudo e essas armaduras, porque a nossa defesa não é a guerra. Vamos nos desafiar a parar com essa guerra, inclusive de que... Por que o homem é melhor? Nós somos diferentes. Apenas diferentes. Aí, assim, olha só. Mulheres se curam com outras mulheres. Mulheres, a exemplo que falou, do círculo de mulheres. Dos trabalhos que eu tenho participado dos movimentos de cura, os homens, eles também têm muitas feridas. Então, mulheres se curam na presença de outras mulheres. Mulheres se curam na presença de homens. Homens se curam na presença de homens e homens se curam na presença de mulheres. Mas nos ensinaram que, não só nos ensinaram, foi uma concepção filosófica. Penso, logo existo. Então, a história da inteligência emocional das emoções. Penso, logo existo. Então, eu vou levar tudo para o racional, porque eu sinto, eu não existo. Você não pode mais ter emoções, porque o mercado de trabalho, ele exige que você seja racional. Então, aqui está a diferença do poder. O nosso poder está na amorosidade, na afetuosidade, na inspiração. São habilidades que nós fomos deixando de lado, porque se demandou de nós que saíssemos do campo da nutriz para prover. E aí já começa, né, lá com o Goleman, trazendo a inteligência emocional, trazendo os 9 aspectos que depois ele cresce, mas ao final são subdivisões daqueles que já existentes. Aí vem Bauman, falando da liquidez da nossa sociedade, mas também vem Maturana, quando ele fala que o homem é 100%, o homem enquanto ser humano. Então, o ser humano é 100% emoção e 100% razão. Não dá para dizer 50-50. Ele é 100%. É como nós somos 50%
do nosso pai, 50% da nossa mãe. Mas aonde está? É como pegar o leite e o café, colocar tudo dentro de uma caneca e diga quem é de quem. Não é? Então, essas polaridades, elas existem enquanto uma tentativa inócua de controle do incontrolável. Exatamente. E aí, ainda entrando nesse contexto da supermulher, né, e da Mulher Maravilha, também gosto muito de usar a analogia da Mulher Maravilha. As mulheres não se permitem mais, sabe? As mulheres não se permitem mais mostrar vulnerabilidade, elas não se permitem mais errar. E aí eu vejo grandes... Bom, não é por nada que o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Por quê? Se você precisa vestir um personagem todos os dias, esse personagem ele vai pesando com o decorrer do tempo. Ele vai pesando. E aí você não consegue manter ele mais. Por quê? A mulher hoje, ela... Nessa questão do empoderamento, ela hoje tem que dar conta, tem que ser uma excelente mãe, ela tem que ser maravilhosa, ela tem que ser uma maravilhosa esposa, ela tem que estar sempre muito bem cuidada, muito bem arrumada, ela tem que ter uma casa impecável, ela tem que ser bem sucedida profissionalmente, né? Tudo isso. Essa imagem que se vende de uma mulher empoderada é que dá conta de tudo isso. Para dar conta de tudo isso, nos falta recursos para dar conta de tudo isso. E aí o nosso emocional normalmente fica... a Deus dará. E aí a gente vê síndrome de pânico, a gente vê burnout, a gente vê crise de ansiedade, a gente vê entre inúmeras outras doenças que acometem as mulheres por não se permitirem mostrar a sua vulnerabilidade. Quem foi que disse que nós temos que dar conta de tudo e que não podemos pedir ajuda e que se pedir ajuda, você é menos mulher e não é uma mulher empoderada se você pedir ajuda? Daí, eu acredito que agora a gente começa a inaugurar uma nova fase nessa escada evolutiva, né? Em se falando do feminino aqui, mas não é só o feminino. Aqui é porque o nosso foco é o feminino. Mas vamos, então, né, nos deter nisso, mas o homem também está. O homem está despertando, o homem está olhando para isso, porque são nossos filhos. Sim. Os nossos filhos estão olhando para isso. E as mulheres, quando é que elas conseguem fazer essa ruptura paradigmática? Da super mulher, de que eu tenho que dar conta, então é mais um curso, então é mais uma coisa. É quando ela volta a fazer a conexão com o seu algo maior. Que ela sabe que não é só isso. Que ela sabe que não é só uma questão de beleza, porque veja hoje as intervenções, não só cirúrgicas, mas tudo aquilo que é invasivo que hoje a mulher, não só a mulher, né? Mas que ela coloca no rosto para tentar ir contra o tempo. Tentar controlar e manipular o tempo. Então isso, ela começa a perceber, talvez mais na maturidade, né, meninas? Sim. Ela começa a perceber que isso é inócuo. E aí ela se volta para algo que é a espiritualidade. Mas não essa espiritualidade enquanto só uma linha filosófica, né? Uma espiritualidade, né? De algo maior, não uma religiosidade, né? É algo maior como a própria natureza. Então, por que o Brasil é o maior consumidor de ansiolítico? Porque talvez também, né, aí pode ser que tenha uma interpretação um pouco distorcida, mas também porque se esqueceu a conexão com a natureza. Sim. Então, quando a gente sai no final de semana, só nós, e nós estamos tendo esses movimentos nossos, de sair, encontrar, por exemplo, os 2 parques maravilhosos que nós temos aqui, em Chapecó, né, porque nós somos abençoados com isso, poder caminhar, tirar o calçado, botar o pé no chão, ouvir o farfalhar das folhas nas árvores, sentir a brisa, sentir o toque da nossa passada no chão, sentir os raios do sol. E aí uma reconexão outra acontece, que é para muito além disso tudo que hoje a gente voltou a tanto ser a questão da racionalidade, porque a racionalidade é a priori controlável. Tudo aquilo que a ciência não prova não existe. E isso já se sabe que não é assim. Já não se encontrou a glândula de Deus dentro do próprio ser humano? Sim. A ciência já não está olhando para isso? A ciência não está olhando para nós que somos, ao final, uma molécula de carbono? A partícula divina, né? Não é? Iselda, tu traz esse aspecto da espiritualidade e isso, assim, é algo que está muito, muito latente. Eu vejo as pessoas ávidas por isso.
Porque assim, ó, junto com onde é o meu lugar, é quem eu sou. Isso é a base do autoconhecimento, é a base da busca da identidade. Ah, eu quero saber, eu quero descobrir o meu propósito. É o que chega, né? Tá, mas se eu não sei quem eu sou? Não tem como. Se eu não sei aonde é o meu lugar? Então, por exemplo, isso que você fala é perfeito. Uma das maiores dificuldades que eu tinha era contemplar. Como que uma mulher nesse... Que tem que fazer. Que tem que... Ela se assenta e diz assim, eu posso não fazer nada. E a cabeça continua... Como faz isso? Então, lembrar assim que talvez essa frase não faça sentido para muitas mulheres, como você falou, que é o que a gente está trazendo agora. Eu não estou sozinha. É isso mesmo. Existe uma rede. Não estou sozinha. Você não precisa resolver tudo sozinha. Porque quando veio aquela crença, você não pode depender de homens, você precisa resolver tudo sozinha, existe algo maior do que isso. Quando a gente entende que eu não estou sozinha, porque eu sou imagem e semelhança do Criador, mexe inclusive com a questão de prosperidade e abundância. Todos os recursos estão à nossa disposição. Se a gente for parar para pensar, tem mais dinheiro nesse mundo do que nós condições de gastar todo ele. Sim, e aí vem assim, ó, a busca da descoberta de uma causa. Qual é a minha causa? O que indigna? E se for olhar, volta lá para a origem da família. Até 90% da população brasileira recebe menos de 5 mil reais. 90%. Então, se a gente for olhar num comparativo aqui do iceberg lá de Freud, né? É mais ou menos, quem ganha mais de 20 mil reais? Em torno de 20% da população. E ainda jogando alto. E ela jogando alto. E ele é equitativo, ele é equivalente aos 3% do que a gente tem de consciência, do que nós temos que está no racional. Se nós formos parar para pensar, quantas pessoas com muito, mas muito poder aquisitivo, veja, e você que está nos ouvindo e está nos vendo, quantas pessoas com muito poder aquisitivo vocês conhecem que hoje estão em depressão? Então, não é dinheiro. Não são bens. Aonde está? Então, o ser humano está despertando. Por que as mulheres estão despertando mais rápido que os homens? Porque a maternidade nos traz uma vulnerabilidade que a gente não sabe explicar. A maternidade nos traz o divino, esse contato com algo tão grande que a gente não consegue. Então, nesse período, quem não tomou um choque, toma. Exatamente. Eu acho que é a virada de chave para muitas de nós mulheres. E foi exatamente nesse contexto que também aconteceu a minha virada de chave. Foi quando realmente eu me tornei mãe. Então, eu acho que assim, para muitas mulheres, essa virada de chave, esse despertar, eu diria, vai vir com a maternidade. De ter que realmente se conectar com algo maior. E de entender que o corpo, né, a questão toda estética. A matéria, ela é inócua, né? Ela é efêmera. E nós temos, né? Perene. E é finito. Nós temos, é finito. Então, que a gente precisa respeitar todas as fases, né? E esquecer de algumas coisas assim que tem que, porque o padrão é esse. Cada uma de nós tem a sua identidade, tem o seu algo que é único. Os seus sonhos, para onde olha. Por isso que às vezes as mulheres vêm, sentamos ao redor de uma fogueira, ninguém precisa falar nada, porque a conexão é de cada uma consigo. Existe uma cerimônia linda chamada Busca de Visão, que foi feita agora, vai ter uma nova edição, em que a pessoa, e pasmem, são 3 homens que fizeram, e quase 20 mulheres, em que elas se isolam durante um determinado tempo, com o mínimo de suprimentos, por quê? Para ficar só elas com elas, para descobrir o seu propósito, para descobrir do que são feitas, para descobrir para onde elas olham e por que elas olham.
E essa questão do propósito aparece muito também, né, nos meus atendimentos, principalmente porque as pessoas entendem que propósito tem que ser algo muito grandioso, muito maravilhoso, que é algo quase inatingível. Só que é só desligar o piloto automático. E aí entra nessa conexão que a Iselda trouxe. Quando a gente desliga do piloto automático e permite se ficar consigo mesma, aí a gente descobre aquilo que realmente faz o nosso coração bater. Então, é desconectarmos do piloto automático. Qual foi um dos maiores cientistas do século passado? Einstein. O que ele dizia? Eu penso e nada chega. Eu paro de pensar. É isso aí. E eu tenho a intuição. E eu vejo o interno, né? A gente não se permite esses momentos. Exato, escutar a nossa essência. E eu vejo muita coragem e muita força nas mulheres quando elas buscam o autoconhecimento. E eu falo algo da minha experiência, né? Eu comecei assim, mais ou menos cedo, a questão do meu autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento e também da conexão da natureza, de aprender que eu faço parte da natureza e que ela, sim, está ao meu serviço. E esse foi o início do meu autoconhecimento, da busca de estar me curando e olhando para mim e me lapidando. E a minha geração, Iselda, também, ou eu, lá em casa, também ouvi, não dependa de homem, não dependa de homem. E é algo que, sim, acaba tendo uma geração automaticamente de mulheres super fortes, sim, com uma polaridade masculina e anulando e esquecendo da sua feminilidade. E aí, vem de novo dele terapia, mentoria, para a gente buscar isso, né? Ter que pagar por tudo que foi de tudo que a gente comprou, né? Foi vendido, a gente comprou, sim, tava aí, podia comprar ou não, mas eu comprei, automaticamente tem que pagar agora para reconstruir e olhar para a minha essência, né? A essência da intuição, da sabedoria do feminino, né? De se permitir ser amada, se permitir ser cuidada também, de se sentir merecedora de algo leve. Porque parece que a gente tem que estar sempre, às vezes, na turbulência. Tá sempre ligando o botão de emergência. E porque parece que a qualquer coisa tu vai ter que apagar algum incêndio, porque, claro, tu é a salvadora. E como é um trabalho, assim, ó, bem de grão em grão, de pedacinho por pedacinho, para você automaticamente, assim, se permitir esse novo olhar, se permitir ver a sua essência. Até porque precisa acomodar devagarinho, né? O autoconhecimento não dá para ser abrupto, porque senão você olha no espelho, você não se enxerga, você não se reconhece. Por isso que tem que ser devagar. Tem que ser um pouquinho a cada dia, tem que ser com carinho, com acolhimento. Por que as pessoas estão com síndrome do pânico, com ansiedades extremadas? Porque elas já não sabem mais o que fazer, como fazer. Elas não sabem mais como se colocar. Como é que eu chego? Nossa, eu queria tanto conversar com a Cássia. Como eu chego até na Cássia? Meu Deus, mas ela é... Não é? Então, é olhar de novo. O convite é esse. O convite dentro da questão da reconexão com o seu algo maior, da reconexão a partir do autoconhecimento. E autoconhecer-se dói, gente. Sim. Aprender dói, Sim. né, Cássia? Dói. Você também é professora, sabe? Aprender, você abrir mão. Ah, agora já não é mais essa caneca, é aquela. Então vamos compartilhar aquela caneca. Eu abri mão disso aqui que estava bem sedimentado comigo. Dói muito. Então, você é filha ainda deste feminino, não é? Claro que comprou desta forma. Agora, qual é a nossa responsabilidade? É desconstruir. Você trouxe um aspecto bem interessante e a Regi trouxe uma palavra, coragem. A origem da palavra coragem, veja, agir. Agir com cor, agir com o coração. Coração é vida. É o primeiro órgão formado durante a gestação. Então, assim, quando você traz também, né, Rúbia? Cara, romper a tal da bolha não é fácil. Bolha, sair do sofá, da zona de conforto, o que for mais agradável aí para vocês compreender isso. Porque, assim, isso que se fala, a educação traz isso talvez muito mais forte para a gente.
nós acreditamos, e nesse mundo onde a gente dorme com o celular e acorda com ele, coisas nesse sentido, a gente acredita que tem que ir colocando conhecimento para dentro, tá? Mas ele só entra quando algo sai. Às vezes não é buscar, é tirar. Desconstruir uma crença é muito mais difícil do que fazer a reconstrução dela. Ah, no meu passado não existe mais. Não é bem assim. Tem coisas que você traz de lá que até hoje te dá treta na vida, vamos dizer assim, né? Falando um termo super mega que técnico. definem as suas escolhas. Definem as escolhas. Quando você fala isso, né? Olha só, eu cresci com um conjunto de crenças e eu cresci com algumas dores. Quando eu vou para o autoconhecimento e eu rompo com isso, há uma sensação de vazio, há uma sensação de vazio e de que eu estou perdida. Peraí, aonde eu vou assentar? Eu senti isso fortemente em um determinado momento. Então, peraí, então eu preciso ter esta paciência. Então, e se nós olharmos para a natureza, é isso. Quando se planta feijão, são 3 meses para colher. Se planta macieira, são 5 anos. Se planta uma araucária, são em torno de 20 anos. A gente nasce e não sai correndo da barriga da mãe. Então, nós estamos num mundo de imediatismo. Você pega isso, você vai empreender, pegando um gancho aqui com o que a gente estava falando, você vai empreender e vai ter resultados rápidos. Não vai. Não vai. Não vai, porque ele precisa estar sustentado. Não vai. É uma relação de 80-20. Pareto, 80% diz respeito a mim e 20% como eu faço ou da estratégia que eu vou usar. Vou traçar metas, eu pego o Smart, vou pegar diagnóstico, pego qualquer outra ferramenta. Mas não é a ferramenta que vai dar conta, não é a estratégia. É o ser humano, é a tua identidade que vai dar conta daquilo que você está se propondo a fazer. Então, é preciso coragem, muita coragem. E aí eu vejo assim na questão da construção da liderança. Nos trabalhos aí com o corporativo no Senac, o qual ainda tem um vínculo lá de mais de uma década, e que muita aprendizagem, uma sala de aula é um arquétipo do que é na sociedade. Tu encontra ali, aí assim, as pessoas dormem como colaboradores desenvolvendo uma função e elas acordam como supervisores. Gente, não aprende a ser líder por osmose. As pessoas precisam, como eu lido com o ser humano? Preciso de tempo. Tempo. Aí as pessoas dizem, o meu problema é a comunicação. O que existe por trás da comunicação? Emoções. Eu não sei dizer não. Como eu vou demitir? Como eu vou lidar agora com o meu colega, que até agora era amigo, e hoje eu sou um superior dele? Então, nós nascemos seres humanos. E nós nos construímos como profissionais ao longo da nossa vida. E não o contrário. A humanidade é que está em nós. E aí a preparação, e justamente como a Iselda trouxe, eu sempre utilizo uma analogia, né? Quando a gente fala de autoconhecimento e de construção até de um profissional, e principalmente na área de liderança, seja ele mulher ou homem, eu costumo dizer que a gente precisa colocar um tijolinho por dia, sabe? E às vezes tem que parar, porque às vezes chove, então às vezes você precisa respeitar o seu tempo de construção para uma nova mentalidade, para um novo olhar, para uma nova pessoa que está aí se formando. Porque sim, romper crenças, olhar para coisas, para as nossas deficiências, vamos dizer assim, que eu não considero assim, mas olhar para aquilo que nos desconforta realmente é ruim, causa muito incômodo. E muitas vezes a gente precisa também respeitar esse processo, né? E vocês podem ver que nas pessoas que vêm até nós, né? Então, agora que vamos continuar com a questão das mulheres. As mulheres que vêm até nós, por vezes elas vêm, elas andam conosco um tempo e daqui a pouco elas dão outro tempo. Por quê? Sim. Porque tá chovendo. Elas precisam acomodar aquilo e daqui a pouco voltam. E aí dão mais um passo e aí dão um tempo. E daqui a pouco, e assim também é conosco, né? Olha por tudo que nós passamos, nós 3, né? Vamos deixar a Regi fora, que podia ser nossa filha, mas nós 3, verdade. Todo o caminho que a gente fez, o nosso percurso, olha quantas vezes a gente foi para um pouquinho, foi mais um pouco para outro pouco, foi lá, se assustou e voltou, e agora o que eu faço? 10 anos depois. 10 anos depois, né? Então, há que se ter o quê? Este olhar
com paciência, né? Este olhar, né? Assim como você, eu também estou empreendendo pessoalmente, né? Legalmente, né? Com o CNPJ faz pouco tempo. Mas os outros empreendimentos, inclusive de abertura de novas possibilidades, há muito tempo. Por quê? Porque nós tivemos que aprender. Sim. Todas nós Nós empreendemos. tivemos que assumir parte da nossa família. Em algum momento a nossa mãe faltou, quem é que assumiu? Sim. Por uma questão de contingência, né? Nós tivemos que assumir, e ao assumir, nós tivemos que fazer o quê? Liderar. Tomar Então, decisões. a gente já começa, né? Ali, da pior forma que tem, é o quê? Nossa família. Porque se são nossos colaboradores, né? Existe uma questão de hierarquia. Agora, se é na família, existe hierarquia, mas é um pouco diferente. É uma outra hierarquia. E com toda essa fala também que foi compartilhada, me veio uma dica de livro para quem está nos ouvindo, é O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. E ele é um livro muito bom, pequenininho, assim, curto, mas de fácil entendimento, e que a cada etapa, às vezes, da tua vida, tu pode ler por várias vezes e algo vem ali para aquele momento que te serve e te ajuda também a lidar com com o teu dia a dia, né? E já finalizando, porque o nosso tempo voou. Infelizmente, talvez pode ser que tenha parte 2, talvez ano que vem, né? Porque esse é o nosso último episódio da JCI Cast Shop. E é o 10º episódio. Eu gostaria só que vocês passassem, né, dessem suas considerações finais, para a gente já estar encerrando. Pode ir? Então, quero agradecer, né, o convite, agradecer a oportunidade, né, de compartilhar aqui com essas mulheres da mesa e compartilhar com todos os que estão nos ouvindo ou nos vendo um pouquinho, né, do que é o nosso trabalho, do que é o meu trabalho, do que eu desenvolvo. E eu quero deixar, assim como você, uma dica talvez ou de série ou de livro, né? Ambos da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Que fala muito da vulnerabilidade, e foi algo que, para mim, me ajudou muito a entender que eu não preciso ser a Mulher Maravilha, que eu posso demonstrar a minha vulnerabilidade sem perder a minha feminilidade, sem deixar de ser quem eu sou. Então, mulheres, né, se permitam a olhar para vocês. O seu propósito, a sua essência, tudo isso já está em você. Só que você precisa sair do piloto automático. Então, se permita, esse é o convite. Eu ia citar esse livro também, já está na área, né? Então eu vou fazer aqui minha consideração final, lembrando de uma passagem do livro O Ócio Criativo, do Demassi. Tem uma passagem que diz assim, ó: no princípio, é uma analogia, nós éramos uma circunferência. E um dos lados era homem, do outro lado era mulher. Então eles passavam a vida toda se procurando, mas nunca se encontravam, né? Então, em algum momento, houve uma cisão. Então, essas duas faces puderam se encontrar, masculino e feminino, para dizer que isso é uma complementariedade, energias masculina e feminina, como a gente vai ver em vários aspectos. Então, é como se nós estivéssemos a vida toda procurando algo que também faz parte da nossa essência. E, no fundo, o que a gente procura é o amor, não necessariamente o amor do masculino, do feminino, porque o primeiro e grande amor é o nosso, o nosso auto-amor. E essa é a busca de encontrar-se na essência e dessa conexão espiritual que a gente tanto está, que é uma sensação exatamente de preenchimento, né? Então, este empreender é uma forma de entregar também o que a gente tem para transbordar. Empreender é um estilo de vida. E a gente faz isso com uma satisfação muito grande, porque contribui na construção das pessoas que acreditam que estão sozinhas. Você não precisa andar sozinha. Procure alguém que possa andar ao seu lado, nem que seja por um período de tempo, até a pessoa seguir sozinha. Gratidão, meninas. Eu acho que foi um prazeroso. Nem teve chimarrão, não teve café, teve água, né? E dessa forma, só encerrar dizendo que confie
Confie no processo. Por vezes, o processo é um pouco mais doloroso. Outras vezes, ele é mais leve, mas confie no processo. Nós temos a semente do empreendimento dentro de nós. Na própria questão do que a inteligência emocional traz, que é a resolução de problemas. O que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa que resolve problemas. Não importa a complexidade. Então, nós somos extremamente inteligentes. Nós, ser humano, e você, mulher, tenha esta conexão com você. Olhe para você. Todo dia de manhã, levante e olhe para você. Sem filtros, sem máscaras. Só olhe. Sem julgamentos. Só olhe. Faça exercício. Durante no mínimo 21 dias. E observe o que acontece. Algo acontece. E você vai saber o que é que esse algo que acontece e faz uma mudança tremenda na sua vida. Então confie no processo. Não está bom? Confie no processo. Faça seu movimento. Confie no processo. Está bom? Confie no processo, mas siga fazendo o seu movimento. O mundo precisa de você. Precisa de mim, precisa de nós. Essa humanidade está carente de pessoas que olham para si, mas também, a partir de olhar para si, conseguem enxergar o outro. Obrigada. Obrigada. E assim finalizamos mais um episódio do Cast Chap, o podcast da JCI Chapecó, o nosso 10º episódio. Agradeço a Cássia Piuco, a Iselda Pereira e a Rúbia Brustolin pelo seu tempo e pela disponibilidade por estarem aqui, que eu sei que esse é valioso e riquíssimo, né? É o nosso tempo. Gratidão pelas falas, pela construção aqui hoje. E que essas falas também, você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que possa fazer a diferença na sua vida. Eu fico muito feliz e honrada também por estar intermediando. Agradeço a Tauana, coordenadora deste ano da JCI Cast Chap. Muito obrigada, Tau, pela oportunidade. E também lembrem de nos seguir no Instagram, o @JCI_CastChap, e ouça também esse episódio e os demais, né, no Spotify, JCI Cast Chap. E mulher, lembre que a liderança está em você, dentro de você. E permita, sim, olhar para a sua essência. Obrigada. Você ouviu Chapcast, o podcast da JCI.